Olá pessoal, estamos começando o nosso tutorial para aprendermos a desenvolver alguns diagramas na ferramenta Asta Community. Essa ferramenta, pessoal, ela dá o apoio para o desenvolvimento de diagramas da UML. Então, em nossa aula a gente conheceu sobre a UML e aqui vocês podem observar que essa ferramenta ela dispõe de vários diagramas que a gente pode desenvolver. No menu aqui na parte superior, tem um file, que são os arquivos, onde a gente pode criar um novo arquivo, a gente pode abrir arquivos já existentes. O menu editar e aqui o menu que nos interessa, que é o menu onde nós podemos escolher qual tipo de diagrama a gente vai construir. Tá? Então a gente vai aprender tanto o diagrama de caso de uso, o diagrama de classes, como o diagrama de sequência. Ok? Então o primeiro diagrama que a gente vai fazer é o diagrama de caso de uso, que ele tem essa nomenclatura aqui, Use Case Diagram, que é o diagrama de caso de uso. Ao clicar nele, ele vai abrir a interface gráfica para a gente construir esse diagrama de caso de uso. Nós vimos que no diagrama de caso de uso, a gente tem a figura do ator, que é representado por esse bonequinho, Então a gente tem aqui o ator. Então eu vou colocar aqui nesse exemplo um ator chamado funcionário. Percebo como é fácil utilizar a ferramenta. E esse ator ele vai interagir com o meu sistema. Para fazer o retângulo do sistema, eu posso utilizar aqui essa ferramenta aqui, esse botão, onde eu faço aqui mais ou menos, eu determino o ambiente do meu sistema. Quero colocar o nome no sistema. Posso vir aqui em texto nesse botão, ele vai me dar aqui a opção, Text. E aí que eu coloco o nome do sistema. Sistema de vendas, Aí tem que ampliar aqui. E aqui a gente pode posicionar o nosso texto. Está aqui o sistema, o título do meu sistema. Sistema de vendas. E está aqui o meu ator, que é o que eu pretendo. Esse ator vai interagir com o meu sistema. Vamos simular que o nosso ator ele pode realizar uma ação nesse sistema. Então a gente vai utilizar aqui o caso de uso, Use Case. Posso clicar aqui dentro e ele já vai me dar aqui para colocar qual é a ação que o funcionário vai fazer nesse sistema de vendas. Então vamos botar aqui cadastrar produto. Então o funcionário ele pode realizar o cadastro do produto. Está faltando uma única coisa aqui, que é ligar o funcionário para essa ação cadastrar produto. Então eu posso vir aqui, posso clicar aqui diretamente nele, escolher qual é o modo de conexão, que a gente pode utilizar tanto sem seta ou com seta. Vou utilizar isso com seta. Chegando aqui eu posso clicar e soltar. Então já tenho aqui o funcionário, no sistema de vendas ele realiza o cadastro do produto. Vou colocar aqui um outro ator para a gente também ter como exemplo, a gente não ficar somente com um. Vou colocar aqui do outro lado um ator chamado cliente. E o cliente também vai realizar uma ação. Então vou vir aqui, um outro Use Case, um caso de uso, E aí qual é a ação que esse cliente vai realizar no meu sistema de vendas? Ele pode consultar produtos. Vou ampliar aqui o caso de uso para ficar mais organizado. E aí eu também posso vir aqui no meu cliente e selecionar dizendo que ele faz esse tipo de operação. Percebo como é simples e fácil. Está aqui. Basicamente, dentro de um caso de uso, a gente vai ter a figura do ator que realiza uma determinada atividade dentro do sistema. Então aqui eu tenho dois atores, o funcionário e o cliente. O funcionário cadastra produto e o cliente consulta esses produtos que estão cadastrados. Fechamos a ideia do diagrama de caso de uso. Ok? Vamos então agora voltar aqui à ferramenta de diagramas, no menu aqui, onde tem todos os diagramas. E agora a gente vai criar um diagrama de classes. Então eu venho aqui, classes diagrama, ou seja, diagrama de classes. Posso clicar, ele já abriu aqui para mim uma nova guia, em branco. E aí eu posso criar agora uma classe. Vamos criar uma classe para os dois atores que a gente colocou no nosso sistema, que foi funcionário. Então, eu posso vir aqui, aqui a gente pode criar a classe. Qual vai ser o nome dessa classe? Funcionário.
Deixa eu modificar aqui no... funcionário. E aí, eu também tenho cliente. Na verdade, quando a gente coloca o mesmo nome lá, ele faz essa restrição. Por isso que eu tive que modificar ali na abazinha lateral, tá? Eu posso também, nessa guia lateral aqui, quando eu clico na classe, eu posso fazer a alteração aqui, ó, do nome. Então, eu posso fazer aqui a alteração e aqui cliente. Então, eu tenho agora uma classe funcionário e uma classe cliente. Vou colocar alguns atributos. Lembra que atributos são as características do funcionário. Então, se eu clicar aqui no funcionário, posso clicar com o botão direito do mouse e aí vai aparecer aqui, ó, add attribute, adicionar atributo. Então, ele vai colocar aqui, eu posso digitar, vamos supor que esse funcionário tenha matrícula. Matrícula. Ok? Quero adicionar um outro atributo, botão direito do mouse, e eu adiciono outro atributo, vamos supor nome, né? Nome do funcionário, eu vou deixar só nome. Nome, tá? Outro atributo, endereço, só para a gente clicar com o botão direito, adicionar atributo e endereço. Ok? Tem uma outra forma, eu posso clicar também aqui na minha classe, vir aqui na nossa barrinha lateral aqui, e eu posso vir aqui em atributo. Ó. E aqui eu vejo quais foram os atributos que eu já adicionei, matrícula, nome e endereço. Se eu quisesse adicionar mais, eu posso também clicar aqui nesse botão ADD, ou então posso deletar algum desses atributos, posso editar, né? Então posso fazer aqui, né, as alterações necessárias do atributo do funcionário. Tá? O que o nosso funcionário faz no nosso sistema? Né? Ele cadastra produto, estão lembrados? Então, nessa parte aqui de baixo da classe, é onde eu coloco as operações que o funcionário realiza. Também posso clicar com o botão direito do mouse, só que ao invés de eu adicionar atributo, eu adiciono uma operação. Então, add operation, e aí eu posso colocar aqui cadastrar produto. Pronto, agora eu já tenho aqui qual é a operação que ele realiza. Vocês estão lembrados que a classe ela é dividida em três partes, né? O nome da classe, que é funcionário, os atributos, que ficam nessa parte do meio, e as operações que o funcionário realiza aqui na parte de baixo. Vamos fazer também rapidamente do cliente, até para reforçar a ideia, né, de como preencher. Clico com o botão direito no cliente, add attribute, que eu vou adicionar um atributo, e aí eu posso colocar aqui CPF. Então, meu cliente vai ter como atributo, um dos atributos, o CPF. Vou adicionar um outro atributo, nome do cliente, ou então só nome, né, também fica a critério, tá? Isso aqui eu vou deixar nome cliente até para vocês verem que é opcional. Eu posso colocar nome cliente, ou então só nome, como eu fiz aqui no funcionário. E mais um atributo, vou colocar aqui telefone. É importante ter o telefone do cliente. Tá aí, 3 atributos, tanto para o funcionário como para o cliente. Tá? Poderia ter mais? Poderia. Aí eu quero adicionar uma operação. Qual é a operação que o nosso cliente faz? Né? Ele consulta o produto que foi cadastrado. Clico com o botão direito, add operation, né? Vou adicionar uma operação. Então eu vou colocar aqui consultar produto. E pronto. Esse é o diagrama de classes. O que prevê no diagrama de classes? Eu vou colocar aqui o nome das entidades, né, das pessoas que estarão interagindo com o meu sistema e os atributos, ou seja, as características que eu quero armazenar de cada cliente e as operações que ele realiza no meu sistema. Ok? Então, a gente já viu aqui, ó, o diagrama de caso de uso, montamos aqui um cenário fictício, com base nele a gente elaborou aqui o diagrama de classes, onde eu fiz uma classe para o funcionário e outra classe para o cliente. Ok? Como eles não se comunicam diretamente, não tem uma ligação entre eles, tá? Dependendo da situação, às vezes tem o caso de eu pegar e ligar aqui uma classe com a outra. Tá? Se o funcionário aqui no meu diagrama de caso de uso tivesse uma ligação com o cliente direta, então aqui na classe também teria. Mas como não ocorreu, então eu retiro aqui e fica dessa forma. Tá? E aí o nosso último diagrama, para a gente fechar a nosso tutorial dos diagramas que a gente vai aprender na disciplina de análise de sistema, é o diagrama de sequência. Então, vem aqui, ó, sequência diagrama, ou seja, eu vou criar agora um diagrama de sequência. Aí ele abriu aqui o meu diagrama de sequência. Percebam que o diagrama de sequência, vocês vão conhecer na nossa aula que eu vou criar
uma sequência para o cadastrar produto e uma sequência para o consultar produto. Tá? Então, para cada caso de uso, eu crio um diagrama de sequência. Então, eu vou criar agora para o cadastrar produto. Então, eu venho aqui, primeiro passo, eu vou ter que escolher qual é o ator, né, que vai estar realizando essa ação. Tá? Então, aqui é o ator. Clico aqui e aí vou dar o nome dele. Posso colocar aqui, como ele já foi cadastrado, na hora que eu digitar aqui funcionário, ó, vai aparecer aqui, ó, tanto a classe funcionário, que eu já cadastrei no diagrama de classe, como também um funcionário que é o ator lá no diagrama de caso de uso. Então eu posso clicar aqui nele e pronto, eu tenho aqui o funcionário. Bem prático, bem fácil. Fiz isso, agora eu vou criar agora, ele vai interagir com o quê, né? Então eu posso colocar aqui essa linha da vida para a interface do sistema. Interface do sistema, ou seja, o meu funcionário ele vai interagir com a interface gráfica do sistema. E após a interface gráfica, eu tenho o banco de dados. Após ele interagir com a interface gráfica, os dados serão gravados no banco. Tá? Então a gente vai ter funcionário, interface gráfica e o banco de dados. E como é que vai acontecer a interação entre o funcionário e a interface gráfica, né? Eu posso realizar aqui posso vir aqui e escolher o tipo de mensagem síncrona, que é com esse S, ou então mensagem assíncrona, né? Que ele coloca esse nome aí de assíncronos. Então, normalmente o que se utiliza é a mensagem síncrona. Então, eu clico aqui, marco um funcionário e aponto aqui para a interface do sistema. E o que ele realiza? Ele acessa sistema. Isso aqui é só para a gente mapear as atividades que o funcionário faz, tá? Então, o funcionário acessa sistema. Está aqui a simbologia, né, que a gente vai aprender nessa terceira aula. Do sistema, então, os dados são enviados para o banco. Então, eu posso vir aqui, outra mensagem síncrona, clico aqui na interface gráfica do sistema e coloco para o banco de dados. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o cadastro do produto. Né? Lembra que o funcionário ele cadastra produto. E aí o banco de dados vai receber o cadastro desse produto. Eu posso também fazer aqui no banco uma automensagem, ou seja, o banco de dados vai registrar isso. Registra produto. Deixa eu vir com a tela mais para cá. Ó. Tá aí. Posso posicionar isso aqui melhor. Então, veja o passo a passo. O funcionário acessa o sistema através da interface gráfica. Após ele acessar o sistema, ele vai realizar o cadastro do produto, que vai enviar isso para o banco de dados, onde o banco de dados vai registrar realmente esse produto na base de dados. É opcional eu colocar uma seta de retorno. Se vocês quiserem também, é possível fazer uma seta de retorno, né, voltando do banco para a interface gráfica. Isso é opcional. Nesse diagrama eu vou deixar dessa forma. Ok? Então aqui a gente viu do funcionário. Vamos fazer agora o diagrama do cliente. Tá? Aí no do cliente eu vou fazer com retorno para a gente ter os dois exemplos. Então eu vou excluir novamente para a gente criar, até para vocês frisarem. Volto aqui, escolho aqui o ator. E aí quando eu estiver apagando aqui eu deixo os dois pontos e vou buscar aqui o cliente. Percebo que o cliente, como ele já foi criado no diagrama de caso de uso, está aqui ele, cliente. Vou inserir agora a interface gráfica do sistema. Interface do sistema. Vou aproximar um pouco mais para não ficar tão distante. E, por fim, o banco de dados. Vou botar banco dados, tá, gente? Que é o banco de dados. Tá aí os três. Vamos ver como é que vai acontecer a ligação, né? Para mim ter o retorno, eu posso vir aqui e tem esse ícone aqui que fala aqui, ó, Replace Message Automático, ou seja, um retorno de mensagem automática que a gente tem. Eu deixo marcado e escolho aqui a mensagem síncrona. Lembra que a gente viu agora há pouco? E ao clicar, fazer a ligação do cliente com a interface do sistema, eu vou colocar aqui que o cliente ele acessa sistema e percebo que já tem a mensagenzinha de retorno. Tá? Então é por isso que eu fui lá marcar justamente esse retorno que a gente não fez no exemplo anterior. E do sistema, o que o cliente pode fazer? Marco aqui, mensagem síncrona, ligando do sistema para o banco de dados. E aí ele pode consultar, né? Consultar
produtos. É isso que ele pode fazer. Então percebo que agora eu tenho uma mensagem de retorno. E aí, por fim, aí agora eu posso desmarcar aqui esse retorno automático. E aí eu faço o banco de dados, buscar em si próprio, né? Consulta, ou então busca, né? Busca produto. Que o banco de dados, ou seja, o banco de dados está buscando o produto na sua base para poder retornar. Ó. E aí vem o retorno. Posso colocar um nome aqui, eu venho aqui em teste, e aí coloco aqui retorno. Retorno da consulta. Isso aqui, toda vez que vocês digitarem, você tem que pegar e se reorganizar aqui, ó. Retorno da consulta. Tá aqui. Então perceba que o cliente ele acessa o sistema através da interface do gráfica, né? Consulta o produto vai ser consultado, vai ser buscado na base de dados e retorna essa consulta. Posso colocar aqui para a gente finalizar também apresenta resultado, né? Resultado da consulta. Então aqui também a gente pode colocar essa nomenclatura para a gente entender bem como é que aconteceu o fluxo das atividades. Ok, pessoal? Espero que tenha colaborado para o aprendizado de vocês com relação a esses 3 diagramas que a gente está aprendendo na disciplina de análise de sistema. Diagrama de caso de uso, diagrama de classes e o diagrama de sequência que prevê as atividades. Justamente esse nome sequência porque você consegue ver a sequência das atividades, como é que ocorre dentro do sistema. Ok? Então, fico por aqui e um abraço.